Nós não tínhamos valor. Nós não tínhamos valor, mas o Senhor tudo pagou. Tudo pagou. Tudo pagou. Tudo pagou. Para que nós pudéssemos ter a sua presença. A sua presença gloriosa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Boa noite, amados. A graça e a paz. Amém. Quero agradecer o grupo de louvor. Daqui a pouquinho eu chamo vocês de novo. Aleluia. Queiram sentar um pouco. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é culto de oração. E eu quero celebrar com você nessa noite esse momento. Eu sei que hoje nós estamos vivendo um dia um pouco desconfortável para nós, pois ainda consternados, né, com o falecimento da nossa irmã Carla, que partiu para a glória, foi para o Senhor. Por mais que nós sabemos que ela está no melhor lugar, mas nós sentimos por essa separação brusca, por esse rompimento inesperado. Amém? Mas nós vamos orar nessa noite, e o Senhor me deu uma palavra, para que antes de nós orarmos, a gente possa meditar um pouco sobre isso. Nós estávamos esses dias fazendo um devocional, e lá em 2 Timóteo capítulo 4, a palavra do Senhor diz assim: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. E eu acredito que hoje o Senhor me trouxe uma instrução para falar algo sobre esse momento. E eu acredito que é um momento oportuno para falarmos de um assunto que tanto nos confronta, mas que Deus, na sua bondade, na sua fidelidade, Ele sempre quis nos orientar, nos preparar, para que nós possamos enfrentar esses momentos de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais fácil. E hoje nós podemos experimentar primeiramente da graça do Senhor sobre nós. Amém? Graças a Deus que estamos aqui de luto mesmo. É comum, é bíblico, né, colocarmos o luto, mas ao mesmo tempo com uma alegria no nosso coração em saber daquilo que Deus fez para nós. E aqueles que decidiram, aqueles que escolheram estar com o Senhor, estão numa condição bem melhor. Amém? E hoje à tarde estava meditando ali sobre isso, e hoje eu não tinha feito a escala ainda do mês, e eu me escalei para trazer uma palavra hoje para a igreja. Amém? É uma palavra de encorajamento, é uma palavra de entendimento, é uma palavra para nos fortalecer. E eu quero falar nessa noite mesmo sobre esse incômodo para o ser humano, esse confronto para o ser humano que se chama morte. É um assunto pouco falado. As pessoas, por algum motivo, elas têm dificuldade em falar desse assunto. Não é um assunto fácil de falar, até mesmo porque a gente não gosta de falar às vezes disso. Mas o apóstolo Paulo, ele escrevendo, né, aos Tessalônicos, ele trouxe uma instrução. Ele disse que nós não devemos ser ignorantes. Ou seja, a gente não deve ficar sem saber a respeito desse assunto. Nós precisamos saber. E hoje eu quero trazer uma palavra para a igreja. E eu quero começar dizendo, irmãos, nessa noite, que a morte não é o fim. Vou dizer de novo, a morte não é o fim. Amém? Isso já é para lhe alegrar nessa noite. A morte não é o fim. A morte, ela é uma separação
Inclusive, nesse momento, nós sofremos com essa separação inesperada. Mas a morte, ela não é o fim. Ela, na verdade, é uma passagem, como algumas pessoas entendem. Para outros, ela é o início mesmo de algo grande agora. E eu acredito que isso, para nós cristãos, a morte, ela não é um fim, ela é o começo. Amém? De uma vida que não é mais passageira, é eterna. A morte, ela é o início de uma vida eterna. Amém? Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, ao mesmo tempo que a gente às vezes se entristece com esse momento, mas é um motivo de nos alegrarmos. Eu costumo dizer, eu fui liberto nessa área, e por isso que a palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Era um assunto que me incomodava muito. Eu tinha muito questionamento, eu procurava saber mesmo sobre isso, mas em nenhum lugar você vai encontrar respostas a respeito desse confronto. Mas só na palavra do Senhor é que vai trazer luz para nós. Amém? E se eu tivesse de trazer uma instrução mesmo hoje, para mim e para você nessa noite, que somos filhos de Deus, que somos nascidos de novo, eu começaria dizendo que a morte, ela não é a maior tragédia. A morte, ela não é a maior tragédia. A maior tragédia é uma vida sem propósito. Eu não vou falar de propósito hoje, amém? Mas a maior tragédia da vida humana é uma vida sem propósito. Desde ontem eu fui, mais uma vez, sempre que acontece algo desse tipo perto de mim, perto da gente, eu venho para meditação. Então esse é um lugar para se refletir. A palavra do Senhor diz que é melhor ir a um velório do que ir a um aniversário, porque é um momento onde a gente fica mais suscetível mesmo a refletir, a meditar, a repensar essa brevidade da vida aqui, e pensando mesmo na nossa irmã que partiu para o Senhor, uma jovem, e foi interrompido o curso da vida dela aqui. Por mais que ela foi para o Senhor, mas nós sabemos que irmãos, eu tenho plena convicção, e eu gostaria também de trazer clareza, luz a respeito disso, de que houve uma interrupção. Eu não creio que o plano de Deus era para ela deixar a partir daqui agora. Você crê assim? Amém? Primeira coisa que eu vou dizer nessa noite, irmãos, a morte não é a vontade nem é o plano de Deus, amém? Diga, a morte não é plano de Deus. Pastor, mas por que as pessoas morrem? Morrem por consequência do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, irmãos. A gente não pode inverter e mudar as coisas. E a gente precisa ter consciência disso. A morte nunca foi o plano e nem a vontade de Deus. Se fosse assim, irmãos, Deus não teria tido cuidado de logo no início avisar o homem sobre esse problema. Ele disse, olha, não coma disso, porque se comer certamente vai morrer. Então Deus não queria, Deus nunca quis, nunca foi plano de Deus para nós morrer. E às vezes essa questão é que às vezes nos traz para um conformismo de viver uma vida de qualquer jeito. Não, vou viver aí, Deus é quem sabe, quando Deus quiser. Não, irmãos, Deus nos colocou aqui, Ele tem uma vontade e Ele quer que nós venhamos a entender qual é a vontade dEle, o plano dEle para nós nesse tempo aqui. E uma das coisas que eu já falei, a maior tragédia não é a morte, a maior tragédia é uma vida sem propósito. Primeira coisa que nós entendemos, todos vão morrer. Agora, todos vão cumprir o propósito? Nem todos. Infelizmente, nem todos vão cumprir o propósito. E uma das coisas, irmãos, que eu tenho falado muito, e é muito forte isso, que uma das formas pelas quais nós podemos segurar nossa vida aqui, é quando nós cumprimos o propósito de Deus. Quando nós entramos no propósito de Deus. Quando nós agarramos, entendemos e entramos neles, e agora nós reivindicamos para nós os dias que o Senhor já decretou, já determinou aqui. Nós sabemos que o Senhor determinou um limite. E eu vou dizer uma coisa para você, graças a Deus por isso. Você já percebeu o que começa a acontecer com o corpo nosso depois que passa dos 200? Quando a gente entra nos 200, na verdade, o corpo da gente começa uma deterioração, uma decomposição. Imagina a gente vivendo eternamente definhando. Esses dias eu vi no YouTube, rapaz, o corpo de uma pessoa que estava definhando na cama. Meu Deus, que negócio esquisito aquele.
assim, aqui os olhos já tinham afundado, tudo aqui está só o couro e o osso, literalmente, como se fala. E então eu acredito que ninguém ia ter o prazer de querer viver ainda numa situação daquela. Agora, é uma tristeza realmente morrer e não saber para onde vai e não saber o que veio fazer aqui. Mas quando você sabe o que você veio fazer e você parte para outra vida, o apóstolo Paulo disse que morrer é lucro. Você já chegou a esse entendimento? Você já chegou a esse entendimento? Sério mesmo? Para mim já chegou, irmãos. Hoje, para mim, eu sei que morrer é lucro. Mas quando? Quando eu cumprir meu propósito. Por isso o apóstolo Paulo diz, né, é muito melhor estar com o Senhor. Mas eu tenho algo para cumprir aqui. Então, o que eu vi? O apóstolo Paulo, ele provou na palavra, na vida dele, que você pode decidir quando você vai morrer. Ninguém se alegrou com isso? Ninguém se alegrou com isso, irmãos? Eu estou falando que você pode decidir. Pastor, o senhor está falando besteira? Não, estou falando a palavra. Porque uma vez que eu sei que não é a vontade de Deus, eu sei que Deus tem um plano bom, perfeito e agradável para mim aqui na terra. E Ele é o maior interessado que eu viva esses dias e cumpra o propósito dEle. Então, eu entendendo isso, eu posso determinar. O apóstolo Paulo, ele se posicionou, ele disse, é melhor estar com o Senhor. Então, ele poderia decidir morrer, sim ou não. Mas ele disse, mas eu preciso, eu tenho um chamado. Eu fui, levantado e chamado para cumprir um plano aqui. É por isso que quando ele faz aquela expressão que todo mundo conhece, corri a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Veja, irmãos, que ele concluiu. E como nós temos falado muito esses dias aqui, se você não sabe qual é a sua carreira, como é que você sabe que concluiu? Quem aqui recebeu esses dias a Natália ministrando aqui, ensinando sobre prosperidade e propósito? Para você entender que você completou a carreira, se eu saio daqui de Senhor do Bonfim para Salvador, quando eu chegar em Salvador, eu sei porque sei que eu cheguei no meu destino, sim ou não? Mas se eu pego uma estrada e eu não sei para onde eu estou indo, se a pessoa perguntar, você está onde? Eu não sei. Chegou onde você deveria chegar? Não sei. Como tem um ditado e diz assim, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Irmãos, nós precisamos entender o propósito de Deus. Eu falei que não ia falar de propósito, mas eu estou trazendo isso para você entender sobre a questão de vivermos aqui, os dias aqui na terra, de uma forma intencional. Nós precisamos, irmãos, viver esses dias que temos aqui de uma forma intencional. Se você chegar ali agora na rodoviária para comprar uma passagem, a primeira coisa que você vai ouvir daquela moça que está lá no guichê é o quê? Para onde você vai? Para onde você está indo? Para onde vocês estão indo? Céu, irmãos, está com dúvida? Creia, você já foi salvo. Você está indo para lá, sua carreira é para lá. Mas até chegar lá temos algo para concluir. Aqui nesse tempo. Aí é no que fazer, né? O que você foi chamado para fazer. Antes de irmos para lá, temos que fazer algo aqui. E isso, irmãos, vai trazer sentido para a sua vida. Primeira coisa, vai trazer desejo de viver. E uma vez que traz desejo de vir para você viver, sabe o que você vai fazer? Você vai reivindicar todo dia a vida. Amém? Porque tem pessoas que desanimam, sim ou não? Esse mundo, do jeito que ele está aqui, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu, sinceramente, esses tempos que nós estamos vivendo, quando a gente olha, se eu não lembrar que eu tenho um propósito para cumprir aqui, eu vou dizer, eu não tenho desejo de continuar aqui, não. As pessoas dizem, a vida é muito boa. Desse jeito que está aqui, nananina, não. Nesse mundo caído, nesse mundo deteriorado, não. Mas uma vez que eu sei, porque sei que eu tenho algo para cumprir aqui, aí eu reivindico os meus dias, viver aqui. E uma das coisas que quando eu entendi, quando eu entrei no propósito, eu comecei a reivindicar aquilo que está escrito. Eu não morrerei, mas viverei. Eu não morrerei. Essa é a minha confissão, irmãos. Não morrerei. Pastor, você vai ficar para a eternidade? Não, eu não morrerei enquanto eu não cumprir o propósito de Deus.
não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. Em quê? Na minha vida. No dia que completar, digo, papai, tá bom, quero ir para casa. Então, irmãos, eu quis trazer essa mensagem hoje para nos alertar mesmo por esse tempo que nós temos aqui. Você já percebeu que é rápido? Por mais que você viva mesmo todos os dias que temos para viver aqui, mas é rápido, comparando-se com a eternidade. Comparando-se com a eternidade. Então, o que nós devemos fazer é viver uma vida de forma intencional, todos os dias, ser intenso naquilo que Deus nos chamou, naquilo que Deus já colocou em nossa frente. E quando eu vejo isso, por que eu digo que não é a vontade de Deus, não é o plano de Deus a morte, que Deus enviou o seu Filho justamente com um propósito. O quê? Nos trazer vida, ressurreição. Ou seja, Jesus veio garantir para nós que se crer nele, mesmo que morra, viverá. Mesmo que morra, viverá. Então essa é a nossa alegria. Está lá em João 11:25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Oh, aleluia, irmãos. Isso é algo que nós precisamos agarrar todos os dias e nos alegrar. E a primeira coisa, como nós estávamos cantando aqui, não ter mais medo da morte. Amém? Não ter mais medo da morte. Pastor, não ter mais medo da morte. Por quê? Sabendo que se acontecer essa separação aqui, agora sabe o que nos traz medo? É o apego às coisas desse mundo, de deixar, separar. Eu vou deixar minha casinha, minha caminha, meu sofazinho, meu carro, minha empresa, minha mulher, meu marido, meus filhos, não sei o quê. O apego a essas coisas daqui nos dá medo. A outra coisa que nos dá medo, que eu costumo dizer, é você não ter feito aquilo que o Senhor, que o Pai disse que é para você fazer. Quem aqui, o Pai já saiu, o Pai designou algo para você fazer, e você indagou um pouquinho e de repente o Pai chega de surpresa. E você fica com medo porque não fez o compromisso, não fez aquilo que o Pai tinha falado para você fazer. E isso muitas vezes nos dá, quando de repente a coisa aperta, aí você vem esse medo. Mas irmãos, isso vai nos trazer paz, alegria, sabe, convicção, quando você de fato entender por que você está aqui, para que você está aqui. Amém? Então, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, mais uma vez a palavra do Senhor diz assim: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios 6,14. Sabe, irmãos, esses versículos você precisa gravar, você precisa lembrar-se todo dia de que a morte ela não tem mais poder sobre mim e sobre você. O apóstolo Paulo, ele empenhou os esforços mesmo para falar sobre a ressurreição. Jesus também, ele, sabe, empenhou-se mesmo para defender a doutrina da ressurreição. E nós precisamos guardar hoje essa sã doutrina da ressurreição. Amém? Mas uma das coisas que eu entendi é que, mesmo que vá se ressuscitar, a gente não pode fazer mais nada depois que morre e nem pode fazer mais por aqueles que já morreram. Você crê assim? Nós fomos ali agora à tarde no cemitério e eu fiquei olhando, né? Foi enterrado o corpo dela lá. E eu tenho certeza que nessa questão de termos esse convívio, nessa amizade, se a gente pudesse fazer alguma coisa agora, com certeza daria fazer para trazê-la de volta para o nosso meio. A não ser que venha uma inspiração do céu, uma direção específica de Deus, com um propósito que eu acredito que ninguém vai ser ressuscitado para voltar para esse plano ainda aqui, sem que ele tenha um propósito, um motivo pelo qual ele seja ressuscitado. Eu sei que existe o poder de Deus para isso, porque Jesus demonstrou isso ressuscitando Lázaro, né? E essa ressurreição é a ressurreição que volta a morrer de novo. Nós cremos, sabemos de muitas histórias, de muitos homens que já fizeram isso, e qualquer um de nós aqui, Deus pode usar qualquer um de nós. Eu não sei você, eu não sei quem foi no velório hoje com essa expectativa. Ninguém? Você é crente, irmãos? Eu sei que ela estava lá e é melhor estar com o Senhor, mas quando eu vou a um velório, eu vou com expectativa. Eu não sei se o Senhor falasse qual vai ser a coragem, mas eu começo a exercitar para que se Ele falar eu tenha coragem. Mas eu tenho certeza que se Deus falasse comigo,
aquilo que já está aqui dentro ia me mover para fazer algo do tipo, se ele pedisse para, né, agir e ressuscitar aquela pessoa. Então, se a gente pudesse fazer... é João 11, 25 e 26. Mas a gente fica olhando para aquele dali e se sente impotente, você não pode fazer mais nada. Você vê os familiares chorando, os amigos chorando, todo mundo lamentando. Você vê ainda o curso mesmo da vida sendo interrompido, mas ninguém consegue trazer, a não ser que seja por um propósito, o espírito dela que estava ali e saiu daquele corpo. Amém? Então, para entender, eu comecei falando que a morte não é o fim, a morte é uma separação. Qual foi a separação que houve ali hoje? A separação do espírito do corpo. O corpo é a matéria, a alma e o espírito saiu desse corpo e foi para uma outra dimensão da qual nós não temos o controle dela, a não ser por uma permissão de Deus a partir desse momento. A partir do momento que houve a separação. Então a morte ela é uma separação. Diga, morte é uma separação. Você precisa entender isso, irmãos, porque a ideia que a gente tem é que morreu, acabou. O plano não acabou por ali, existe uma sequência a seguir. Agora a gente precisa entender o que está reservado para esse plano aqui agora e o que está reservado para esse plano depois da separação. A Bíblia vai falar sobre 3 mortes, por exemplo. A morte espiritual. A Bíblia diz lá em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Mas você estava andando por aí? Sim ou não? Então você era um morto vivo. Ou um vivo morto. Mas era certo mesmo, é um morto vivo. Você andava vivo na carne, nesse corpo, mas morto espiritualmente. Qual foi a morte? Separação do homem de Deus. Jesus, ele veio agora para nos ressuscitar. De quê? Todos nós já fomos ressuscitados com Cristo. De que forma? Espiritual. Você foi agora novamente religado com Deus. E agora você tem a vida de Deus. Nós estávamos mortos, agora nós temos vida em Cristo. Mas existe essa morte física que é a separação do espírito da carne. Mas quando o espírito se separa da carne e você já está em Cristo, você agora vai para uma vida eterna. Entendeu isso? Quando você se separa, quando você é separado, espírito e alma do corpo terreno, mas você já está com a sua vida em Cristo Jesus, você partiu para a vida eterna. E isso, grave muito bem isso, irmãos. Ressurreição dos mortos é um princípio elementar da doutrina de Cristo, e nós precisamos entender isso bem entendido. Amém? Então é um motivo de alegria. Não adiantar todos partirem para a eternidade, para uma vida eterna. Não, irmãos. Quem morre sem Jesus, sem Cristo, vai partir para uma eternidade, mas para sempre separada de Deus. Está entendendo isso? Então, irmãos, nós temos algo poderoso, que eu costumo dizer que morte para nós é promoção. Você foi promovido da terra para o céu, de um mundo corrompido para um mundo sem corrupção. Amém? Então, a vontade de Deus, e Ele nos garante na sua palavra, que assim como ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Mas nós precisamos entender isso aqui, porque um dia diante do Senhor nós vamos precisar apresentar tudo aquilo que nós fizemos. A Bíblia diz que nós não fomos salvos por obras, mas fomos salvos para as boas obras. Então você precisa entender para que você foi salvo, por que você ainda está aqui, por que você não foi salvo e logo imediato Deus não te levou para o céu, porque existe um propósito aqui, irmãos. Agora, Deus te salvar, tirar todos os empecilhos que você teria na sua vida, deixar você livre para correr uma carreira, e mesmo assim você não viver de uma forma intencional a cumprir essa carreira, esta sim é uma vida miserável. Isso sim é uma tragédia da vida humana. Eu não quero, irmãos, viver os dias que eu tenho que viver aqui, sem saber o que eu vim fazer aqui. Vagando pelo mundo, sem saber para onde vai,
de onde vim, para onde vou. Não, temos que ter uma direção. Amém? E ainda falando sobre essa questão da primeira e da segunda morte, que nem eu falei, a morte física é um intervalo. Eu quero que você abra um texto comigo lá em Apocalipse, capítulo 20, o versículo número 6. Para que você entenda e não se engane com a questão da ressurreição. O profeta Daniel, ele fala sobre essas duas ressurreições. Jesus, ele fala sobre essas duas ressurreições. E aqui, novamente, Jesus fala, revelando ao apóstolo João, numa visão aqui de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Ele diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte em quê? Na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Glória a Deus. Você se anima com isso, irmãos? Eu falei que eu quero trazer uma palavra para vocês para animar você. A palavra do Senhor está dizendo aqui, ó, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Diga muito mais que feliz. Então a palavra do Senhor está dizendo que é muito feliz aquele, muito feliz e santo, aquele que tem parte em quê? Na primeira ressurreição. Então você já entendeu que existe uma primeira, se existe uma primeira, existe uma segunda? Sim ou não? Concordam isso comigo? Agora, para que não ficasse confundido, Deus, ele explica claramente na palavra, ele diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, diga a segunda morte, não terá mais poder. Oh, aleluia, irmãos. Glória a Deus por isso, irmãos. Entendam isso. Sobre quem? Aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Quem são esses? Os que estão em Cristo Jesus. Os que morrerão em Cristo Jesus. Esses são os que têm parte na primeira ressurreição. E quando se dará isso? Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então, irmãos, existe uma primeira e uma segunda ressurreição. Jesus vai dizer que os que ressuscitarão primeiro, ressuscitarão para a vida eterna. Diga, vida eterna. Você já entendeu, irmãos, o que é vida eterna? Nunca mais morrer. Apocalipse está confirmando. Sobre esses, a segunda morte não terá mais poder. Eu vou dizer algo para você. Eu estou trazendo uma palavra para você sair daqui hoje, a partir de hoje. A partir de hoje, você poder zombar da cara da morte. Vou dizer de novo. Eu estou vendo um crente muito desanimado aqui hoje, viu? Eu estou trazendo uma palavra para você, para a partir de hoje, você zombar da cara da morte. Não é brincar com a morte, como as pessoas dizem, que isso é colocar à prova. Deus aprova. Não é você vacilar com o perigo, não, amém? Mas você não ter mais medo. Zombar da cara da morte é não ter mais medo, porque é ela que nos amedronta. Sim ou não? Tem pessoas que não vão a lugar nenhum à noite porque tem medo. Tem pessoas que não entram no seu chamado porque tem medo. Tem pessoas que não fazem um monte de coisa porque tem medo. Se a morte ainda consegue te colocar medo, você ainda não entendeu que você é mais poderoso do que ela. Ela não tem mais poder sobre você que tem parte na primeira ressurreição. Eu vou perguntar, quem tem parte aqui na primeira ressurreição? Tem alguém com dúvida aqui essa noite? Quem tem parte na primeira ressurreição? Vou perguntar de novo. Eu estou pregando para você nessa noite. Para você sair daqui convicto que você tem parte na primeira ressurreição. Você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você crê que Ele lhe salvou? Você crê que Ele ressuscitou dos mortos? Você crê que a morte não pode segurar Jesus? Ela também não vai poder segurar eu e você não, irmãos. Vai não. Sabe, qualquer um que morrer vai ficar um tempo, o corpo preso ali no cemitério. Mas eu estava lá hoje meditando sobre isso. Eu vou ler um texto com você, para você crer. Abra em 1 Coríntios. Aleluia. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos rapidinho para lá. Eu começo a ficar empolgado, irmãos, quando eu falo desse assunto. Muitos começam a ficar meio entristecidos.
meio cismado, meio desconfiado. Mas eu começo a ficar fervoroso. Eu começo a ficar mesmo, sabe, regozijando por dentro. Porque aquilo que me metia medo, aquilo que me paralisava, agora não pode me parar mais. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Se alegre, irmãos, nessa noite. Oh, aleluia! 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue, diga carne e sangue, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que é que Paulo está nos instruindo? Que esse corpo e essa carne, que é sangue e carne, não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo aqui já está deteriorado, e lá no céu Deus não quer nada deteriorado, porque lá tudo é perfeito, lá tudo tem que estar em seu perfeito estado. O seu corpo já começou a aparecer alguns sinais de alguns desgastes. Você já tem uma dorzinha no joelho, você já tem uma dorzinha no cotovelo, no ombro, você já tem algumas coisinhas incomodando assim do lado, no olho. Você já não está com mais o mesmo pique para correr. Ei, se alegre, esse corpo ele está corrompido. E a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo está falando, é para se alegrar. A carne e o sangue não podem, diga não podem. Para você entender por que o corpo tem que ser enterrado, porque eles não podem herdar o reino do céu. Mas eu quero lembrar para você nessa noite, você não é carne nem sangue, você é um espírito. E tem uma alma. É só uma casa aí, é só a casaca aí, que o diabo conseguiu atingir. Mas o seu espírito e a sua alma já estão com Jesus. Amém? E não pode herdar. Por isso que tem que descascar o negócio aqui. Tem que largar essa casca mesmo aí. Você vê às vezes uma fruta quando ela larga aquela casca para poder vir o que é melhor? E aí no verso 51 ele diz: eis que vos digo um mistério. Diga um mistério. Oh, aleluia! Nem todos dormiremos. E esse dormiremos aqui não é dormir, é morrer. Amém? Aqui é uma palavra que era para trazer uma forma mais confortável de falar da morte. Você percebe que naquele tempo o povo já tinha dificuldade de ouvir a palavra morte. Mas eu estou fazendo questão de falar mesmo hoje porque eu quero que você vença todo o medo que você tenha dessa palavra. Porque você não está mais na morte, você está na vida. O apóstolo João diz assim: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos uns aos outros. Existe uma convicção, irmão, de que você já passou da morte para a vida. Amém? Aleluia. E aqui ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos. Quantos estão crendo aqui para isso? Eu creio, irmãos. Crer não é pecado, amém? Deus se alegra com a sua fé. Pastor, e se não acontecer? Fica tranquilo. Fica tranquilo. E o que vai acontecer? Nem todos morreremos, mas transformados seremos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós, o que acontecer? Seremos transformados. Oh, aleluia! Glória a Deus! Este corpo que não pode herdar o reino dos céus será transformado. Transformado em quê, pastor? Num corpo incorruptível. Num corpo em que nada mais pode atingir ele. Nada mais pode atingir ele. Oh, aleluia! Verso 53, pule para lá. Ele diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E o que é mortal se revista da imortalidade. E o que é mortal vai se revestir do quê? Do imortal. Diga: eu sou imortal. Não na carne, amém? Essa carne aqui, se Jesus não voltar antes, ela vai morrer, mas depois você vai receber o imortal. E se Jesus voltar e você ainda estiver vivo, não provará dessa morte aqui, e nem da segunda morte. Oh, aleluia! Glória a Deus!
Irmãos, como é que não se anima com uma palavra dessa? Como é que eu não me animo, como não se animar, mesmo falando de morte? Sabendo que ela perdeu. Como diz Saulo Stan, ó morte, tu vai morrer. Eu aguardo com expectativas o dia que eu vou olhar na cara dela e dizer, ó morte. Vamos ver o que está escrito aqui? 54, versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então, diga então, oh aleluia, se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Diga, mas não estou mais debaixo da lei? Oh, aleluia, nós estamos em Cristo Jesus. Verso 57, graças a Deus, diga graças a Deus. Você pode dar graças a Deus? Você pode dar graças a Deus, irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Sede firmes. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Em quê? Em quê? Na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que é que Deus está dizendo? Ei, não tema. Não tema, vá, pode fazer, pode cumprir a obra. Seja firme, inabalável na obra do Senhor, porque não vai ser em vão. Se tropeçar, cair e morrer, fique tranquilo, vai ressuscitar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Irmãos, quando eu entendi isso aqui, acabou-se. Acabou-se. Nada me para mais. Nada me para, não por mim, mas porque eu sei quem está me garantindo isso. Eu sei quem garante. Portanto, irmãos, amados irmãos, sede firmes. Quem estava falando? Alguém que teve uma experiência. Apóstolo Paulo escrevendo para os Coríntios. Amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes. E aonde? Vivendo por aí de qualquer jeito? Não. Na obra. Na obra. Na obra do Senhor. No propósito. No chamado. Você entendendo para que você está aqui. E aí você reivindica todos os dias. Ei, morte, eu já lhe venci. Eu estou aqui na hora que eu decido ir. Você lembra o que foi que Jesus disse? Ele disse, ninguém tira a minha vida. Você pode fazer essa confissão? Você pode fazer essa confissão com fé? Diga, ninguém tira a minha vida. Diga, eu mesmo o dou. Jesus só nos deu um exemplo. Ele disse, ninguém tira a minha vida. Eu vim para me entregar na cruz. Antes que eu faça, que eu prepare, que eu instrua um povo, antes de preparar esses discípulos, esses apóstolos, não adianta. Ninguém tira a minha vida. Deixa eu deixar logo claro aqui, pode tentar. Fizeram, investiram vários planos, não foi? Para matar Jesus? Sim ou não? Você já leu a Bíblia? E vários planos para matar. Eu vou dizer, o diabo faz vários planos para matar você. Ele faz vários planos, mas vai ficar só nos planos. Diga, vai ficar só nos planos. Eu estou trazendo uma palavra para vocês, irmãos, hoje aqui. Porque eu não quero ver ninguém sendo interrompido o seu curso aqui não, irmãos. Está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Mas eu e você somos responsáveis por agarrar essa palavra e dizer, confessar todo dia, ninguém tira a minha vida. No dia que eu cumprir, no dia que eu correr a carreira, no dia que eu combater o bom combate, eu vou guardar fé em quê? Na ressurreição. E aí eu me entrego. Amém? Você está animado? Você se alegra com essa palavra, irmãos? Qual é a coisa que mais mete medo no mundo, irmãos? Todo mundo paralisou, ficou preso dentro de casa um bocado de dia. Por quê? Com medo de quem? Com medo de quem? Eu não fiquei parado, irmãos. A única meio pelo qual fiquei parado foi atendendo a um decreto. Eu posso falar com convicção aqui, irmãos.
Se quiser testemunhos, eu posso contar vários. Eu chamei minha esposa em casa e digo, tá em fé? Tô. Se chamasse pastor para ir lá para dentro das UTI, impor as mãos, eu ia. Irmãos, eu assisti um testemunho. Eu vou ver se eu descubro esse filme. É um documentário. Eu não lembro o nome. Mas quando a gente fez a matéria Evangelismo no Rema, passaram para a gente assistir. Um dia eu assisti essa matéria, ou esse filme, lá na casa do pastor Serginho. E é de um camarada que ele decidiu evangelizar tribos indígenas, aonde ninguém tinha chegado lá. Só que essas tribos indígenas, elas eram... nunca tinham tido contato com, né, outras pessoas, a não ser com eles mesmos lá. E toda pessoa que tentasse entrar lá, eles matavam. Matavam mesmo. Mas esse cara, ele, quando entendeu o que ele tinha recebido de Jesus, ele não teve mais medo da morte. Todo mundo dizia, não vá não, se você for, vai morrer. E aí ele começou, sabe, criar, estudar estratégia. Inclusive, é uma história real, ele criou um próprio helicóptero. Ele mesmo criou, ele inventou, montou, ele era, não sei, não sei se alguém aqui já assistiu esse documentário, mas eu vou procurar depois passar, para vocês assistirem. Quem quiser assistir, eu compartilho até no grupo, eu prometo que se eu não fizer, me cobre, por favor. E aí ele começou, ele tinha um filho, e todas as vezes que ele ia em missão para tentar alcançar, ele foi lançando estratégia, ele passava sobrevoando, jogava alguma coisa para tentar comunicar com aquele povo, até que um dia ele conseguiu, né, manter uma pequena conversa, mas eles refutando. E até que um dia ele saiu nesse dia, aí ele compartilhava com o filho dele, ele tinha um filho pequeno, e ele compartilhava com ele. E quando foi um dia, o filho implorou para ele. Ele saiu e o filho implorou, pai, me promete, pai, que o Senhor vai voltar. Promete para mim que o Senhor, se estiver em perigo, o Senhor vai voltar. Ele disse, filho, eu não posso lhe prometer isso, porque eu estou pronto para morrer por eles. Aí ele disse, mas pai, o Senhor vai morrer. Ele disse, porque eu posso. Aí ele disse assim, o filho disse, pai, jura para mim que se alguém tentar atacar o Senhor vai se defender, em defesa própria o Senhor vai matar? Ele disse, não, porque eu estou pronto para morrer, ele não. Para não acabar assim a graça do filme, ele morreu. De fato, ele tentou entrar, aqueles índios atacaram ele e mataram ele. Mas quer saber o bom da história? Aquele cara que matou ele foi alcançado para Jesus. E é real. Sabe que ele é hoje? Hoje é um evangelista. E sabe com quem ele faz missão? Junto com o filho daquele que ele matou. Seria a graça talvez do filme, mas na verdade acho que eu vou deixar uma curiosidade para você assistir. Eu chorei horrores naquele negócio ali. No momento me senti condenado porque eu achei que eu não estava fazendo nada para aquilo que o Senhor tinha me confiado, mas cada um tem um chamado, amém? Mas é uma história linda, é real, uma história linda. Mas o que fez? Ele não tinha mais medo da morte. Ele preparou o filho, e depois um dia foi lindo o encontro do filho com aquele cara, e hoje eles andam junto, evangelizando, amém? Então, quando eu entendi isso, irmãos, isso me libertou. E hoje o que eu estou aqui falando é tentando trazer libertação para você também. Porque a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, irmãos, eu tenho visto muito crente ainda paralisado por conta do medo. O medo de morrer. Medo de ameaças. E o Senhor, Ele garante que Ele nos protege, que Ele nos guarda, para que a gente possa viver os dias que precisamos aqui. Ainda, para a gente encerrar, em 2 Tessalonicenses, eu quero ler com você. 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo número 13. Você está sendo acrescentado nessa noite? Segunda, ou não, é primeira, perdão. Me perdoe. Peraí. Eu costumo fazer troca nas cartas. Quando tem duas cartas, é a primeira mesmo. Deixa eu abrir o texto também.
1 Tessalonicenses, no capítulo número 4, no versículo 3. Quem achou, diga amém. O que é que está escrito aí? Aqui tem um subtítulo, ele diz assim, a esperança da ressurreição. Ele diz, agora, irmãos, estou lendo a NVT, não queremos que ignore o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm. Você percebe que a palavra do Senhor está nos trazendo uma instrução para que você não seja o quê? Triste. É para você ser alegre. Esse povo, eles estavam se entristecendo com aqueles que morriam. Como eu falei, não é nenhum problema você ir a um velório, chorar. Você pode colocar lutos de uma semana ali, chorar mesmo pelo falecido. Aquele momento você procura, você não acha mais a pessoa, e é estranho mesmo. Inclusive nós vamos orar daqui a pouquinho por isso, amém? Mas a palavra do Senhor diz que é para que a gente não se entristecer, como aqueles que não têm esperança. Só fica triste aquele que não tem esperança. Por quê? Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus, diga todos, os que morreram. Mas que morreram de que forma? Em Cristo, amém? Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, mais uma vez ele vai dizer, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo uma instrução, como será a ordem, amém? Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre o corpo, como vai ser, mas aqui ele está falando sobre a ordem. E a primeira ressurreição, eu vou falar rapidinho, só para você entender, existe uma ordem, uma sequência que vai acontecer. Até agora, quem foi que ressuscitou? Quem arrisca dizer? Jesus, o único. Inclusive existe uma doutrina dizendo que alguém mais já ressuscitou. Não aceite isso. Ninguém, até agora, o único que já ressuscitou no seu corpo glorificado. Lembre isso, no corpo glorificado, porque a palavra diz que nós já ressuscitamos com Cristo, amém? Espiritualmente. Mas no corpo glorificado, o único até hoje, Jesus. Somente. Agora, quem será a próxima sequência? Já tem quantos anos que isso aconteceu? Mais de 2000 anos atrás, amém? Você percebe uma diferença de tempo nessa sequência? Quem serão os próximos? Os que morreram em Cristo Jesus. Ainda é uma ordem na primeira ressurreição. Lembre-se disso. Na primeira ressurreição. Os próximos serão quem? Os que morreram em Cristo Jesus. Depois, aí vai ser um outro assunto para outro momento, mas eu vou mesclar aqui para você. Depois, quem vai ser os próximos que vão ressuscitar? As duas testemunhas que estão lá em capítulo 11 de Apocalipse, que elas vão ser ressuscitadas, também ainda fazem parte da primeira ressurreição. Depois, quem vai ressuscitar? Você crê que Abraão foi salvo? Que Isaac foi salvo? Que Moisés foi salvo? Eles vão estar aguardando. Você crê que na tribulação pessoas vão ser salvas? Sim ou não? Os que morrerem em Cristo Jesus, como nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos que já subiremos, já subimos, já estamos com Cristo, mas aqui na terra vai ser pregado o Evangelho, as duas testemunhas vão pregar, os 144 mil judeus vão pregar o Evangelho, e muita gente vai se converter ainda a Cristo. Vão sofrer perseguição, cabeça vai rolar, são os mártires da tribulação, não são os mártires da igreja, mas eles vão morrer, e aí eles vão ressuscitar junto, nós cremos, eu creio, que eles vão ressuscitar junto com os santos da antiga aliança. Primeiro Cristo, depois os que morreram em Cristo. Terceiro, as duas testemunhas. E em quarto lugar, os mártires da tribulação e os santos da antiga aliança. Fecha-se a primeira ressurreição. Acabou. Quem ressuscitou até aí foi salvo. Não, a segunda morte não terá mais poder sobre esse. Estão guardados com Cristo Jesus. A partir daí, meu amigo, vai aguardar agora anos e anos, tempos e tempos. Depois vai acontecer a segunda ressurreição. É por isso que lá em Apocalipse vai dizer: bem-aventurados e santos os que são encontrados, os que têm parte na primeira.
Amém? Você entendeu que a primeira ela tem divisões, eventos diferentes. E aqui Paulo está trazendo uma ordem. Nós, os que estivermos vivos, não iremos primeiros do que os que já morreram. Quando o Senhor vier, ele diz, 16, quero ver aqui um brado de vitória agora. Pois o Senhor mesmo descerá do céu, com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiros os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor até alguns dias. Hã? Tem certeza disso? Diga, é para sempre. Então, irmãos, existe uma proposta de uma vida eterna com o Senhor. Existe uma proposta de uma vida eterna em Cristo Jesus. Agora, no 18, o Senhor dá uma ordem para mim e para você aqui hoje. Portanto, animem uns aos outros com estas palavras. Palavra de animação. Palavra de salvação. Palavra para trazer alegria para mim e para você hoje, irmãos. Aleluia, é motivo de estarmos rindo todos os dias pela vida eterna que Jesus conquistou para nós. Você se sente poderoso em Cristo Jesus? Você entendeu por que agora que a palavra diz que nós somos mais do que vencedores? Eu gostaria, irmãos, se eu tivesse a oportunidade, eu passaria a noite todinha falando desse assunto aqui. Não acabou aqui, não encerrou aqui. Tem tanto mais coisas para falar aqui. Tanto coisa tem para falar sobre esse assunto. Você crê que é um assunto necessário dentro da igreja para se falar mais? Eu acredito que isso vai trazer mais avivamento para os cristãos, para os crentes que estão aí fugindo do propósito, correndo para aqui e para ali, com medo disso, com medo daquilo. Pastor, eu não vou de noite porque eu tenho medo não sei de quê. Irmãos, não tenha medo. Diga, ninguém tira a minha vida. Quando você sair de casa para vir para o culto, diga isso, irmãos. A palavra ela está escrita para você confessar. É para você falar. Quando você sair da sua casa, você vai entrar no meio de um trânsito. Você crê que anda no meio do perigo, sim ou não? Salmo 91 funciona? 10 mil pode cair à minha direita e à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Diga, ninguém tirar a minha vida. Eu mesmo vou dar. Primeiro nós vamos dar aqui, irmãos, uns aos outros. Eu já doei a minha vida para vocês. Para todos aqueles que precisarem, eu vou dar a minha vida. Gastarei e me deixarei gastar pelo Evangelho de Jesus. Só para ter a convicção, a certeza de que você é livre em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, o que eu estou aqui para fazer nessa noite? Nós vamos orar. Hoje eu decidi dar mais uma ênfase mesmo nesse assunto. Para trazer libertação para você. A palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. Jesus já garantiu que nós já vencemos a morte, irmãos. E meu desejo é ver você livre. Nada mais te parando. Nada mais te parando. Pastor, você não tem medo? Tenho não, irmãos. Eu tenho cuidado, é diferente. Nós devemos tomar cuidado, sim. O Senhor nos alerta. Mas não medo. Mas não medo. Eu confesso todo dia, essa é a minha confissão. Sai de casa, você vai dizer, ninguém vai tirar minha vida, eu vou para o culto. Sai daqui, vai para sua casa dizendo a mesma coisa. Passa por lugar perigoso? Passa por lugar perigoso? Passa, irmão, todo lugar é perigoso. Todo lugar é perigoso. Às vezes é comum eu ouvir isso no salão, né? Quando eu estou trabalhando, as clientes perguntam, esse lugar aqui é perigoso? Sabe o que eu respondo? Sim. E digo é. Em todo lugar que você andar é perigoso. Ah, não, assim, eu digo não, todo lugar que você andar é perigoso. Todo lugar é perigoso. Mas o Senhor já garante na sua palavra. Se passar pelo fogo, se passar pela água, se andar nas trevas, se andar no vale da morte, não temerei perigo algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Então eu quero que você, irmãos, nessa noite exerça a fé mesmo. Creia na palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor.
Chegou uma ameaça de morte. Chegou uma ameaça de uma enfermidade. Abra sua boca. Ninguém tirará a minha vida. Ninguém tirará a minha vida. E a enfermidade? Cai fora. Você estava esquecido? Eu vou cumprir o propósito do Senhor. Eu vou viver todos os dias da minha vida aqui. Eu sei, irmãos, que o curso da vida, ele pode ser interrompido a qualquer momento. Porque, como eu tenho falado, às vezes, quando eu comecei o Evangelho, só para você ter uma ideia, como é o que o diabo trabalha. Quando eu comecei o Evangelho, com poucos dias, o fundador do ministério faleceu, o apóstolo Band. Eu me converti no dia 31 de julho, quando foi em outubro, ele faleceu. E aí eu fiquei naquela, disse, gente, recém-convertido, eu achava que todo mundo agora, ninguém morria mais, né, naturalmente falando. Eu disse, e por que ele morreu? Dias, tempos depois, eu fui buscar, eu fui estudar, eu entendi. Sabe por quê? Porque ele decidiu entregar a vida dele. No dia anterior da morte dele, ele ministrou e ele se despediu da igreja. De manhã ele acordou e ele falou para a esposa, a mamãe Jane, filho, estou com vontade de ir para casa de papai. Eu vou me embora. Ele se despediu, levantou alguém para assumir o lugar dele. E disse, eu estou com saudade de ir para casa, eu vou me embora. Fez questão, parece que, se não me engano, eu não sei de certeza, mas se não me engano, ele fez questão de comer um sanduíche ainda, na noite anterior, porque ele gostava. Ele disse, vai ser o último aqui. E no outro dia ele partiu com o Senhor. Correu a carreira, combateu o combate, guardou fé. Ele entendeu, tinha terminado o que ele veio fazer aqui. Está aí o legado. E vai continuar. E vai continuar. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar nessa noite, irmãos.